Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Felipe Boanato, esse é o meu canal de psicoterapia, Luz de Certeza. E hoje eu quero trazer, como eu coloquei aqui, se existe a alegria constante. E primeiramente, pessoal, eu gosto de fazer vídeo aqui no YouTube porque realmente eu posso conversar com vocês. Realmente eu vejo que vocês conseguem entender por aqui, Não tem como se você veio do Instagram, não tem como eu pelo Instagram fazer com que você entenda muita coisa. E se você acha que você consegue entender alguma coisa pelo Instagram, é de certa forma uma ilusão para te manter lá, tá? Quanto mais você ficar aqui, mais você vai entender como funciona o mecanismo da tua mente. E antes disso, eu quero te falar para você começar a olhar o mundo. Se você é católico, se você é cristão, se você faz parte de qualquer outra religião, eu quero que você comece a quebrar na tua mente os preconceitos com outras religiões, tá? Eu sou católico, mas não tenho preconceito nenhum mesmo com nenhuma outra religião. Porque no princípio, Deus, ele é todo poderoso. Em todas as religiões, Deus é todo poderoso. E se ele é todo poderoso, não existe lugares que ele não esteja, tá? Então eu quero que você primeiramente olhe desta maneira. Quando vem muitas pessoas aqui, vêm realmente católicos me falarem, olha, aquele livro que tu colocou, ele não era um livro católico, aquela situação não é uma situação católica, entende? É você se fechar realmente ao que você pode mudar, ao que você pode fazer de diferente, consegue entender? Então hoje eu vou falar de uma perspectiva indiana, e é uma perspectiva muito diferente e ao mesmo tempo igual a todas as outras. Eu quero que você veja que vai ter pessoas que serão mudadas somente por essa perspectiva. Eu posso trazer a mesma perspectiva com linguagem diferente por uma perspectiva católica, por uma perspectiva protestante, uma perspectiva evangélica, uma perspectiva da Umbanda, entende? Tudo isso vai levar ao mesmo caminho, pessoal. Eu quero que vocês quebrem a primeira coisa, que é isso. Eu sei que isso deixa vocês com raiva. Não, porque vocês se identificam com essa religião. Consegue entender? A identificação é a pior coisa que a gente pode fazer. Eu não me identifico com uma religião. Eu sou católico, mas eu me identifico com o Cristo. É isso que eu me identifico, é isso que eu preciso fazer. E é isso que todos nós, de certa forma, vamos fazer. Mas cada um fará da forma que for atraído. Consegue entender? Então o indiano, ele é atraído, às vezes, lá também tem outras religiões, mas ele é atraído pelo yoga. Então pessoas que fazem yoga entendem de forma igual, mas diferente, tá? Então eu quero trazer para vocês essa perspectiva que é muito legal, que é muito diferente e que pode abrir e que vai abrir o caminho de vocês. Como eu falei em todos os outros vídeos, a nossa cabeça ela é composta, a nossa mente é composta por sinapses, por caminhos neurais que a gente cria. Esses caminhos foram criados e a gente escolhe ficar neles. Mas cada vez que eu te apresento um novo caminho, você escolhe se você atende ele ou não. É somente você que dá essa decisão, não tem como eu te convencer de nada, eu nem tô aqui para isso. Tô aqui para te mostrar que existe um mar além do horizonte que você está vendo, tá? Então, pro Sadhguru, que é essa pessoa que eu escuto há muitos anos e eu só fui compreender agora, isso é uma coisa muito louca que acontece comigo. Quando eu tinha 16, 17 anos eu tinha conhecido ele, eu escutava ele muito e muito. E com o tempo eu fui deixando e fui escutando outras pessoas, enfim. E agora eu estou em uma perspectiva, em um momento que eu estou voltando às raízes que eu sempre escutava. E vejo de uma forma totalmente diferente. Os mesmos vídeos, as mesmas coisas. E daqui 10 anos, provavelmente eu vou ver de uma forma totalmente diferente novamente. E é isso que eu quero que você faça. Às vezes você é mais velho e você olha pra mim como uma pessoa nova, que tá tentando mostrar uma coisa que não é verdade, Muita gente chega em mim e fala a mesma coisa. Eu já estou acostumado e justamente por isso é o preconceito. O preconceito de que uma idade ela resolve algumas coisas e não resolve. Daqui 40 anos eu vou estar totalmente diferente, mas talvez a minha essência será essa que eu estou apresentando a vocês. Consegue entender? Cada um de nós teremos caminhos diferentes. Então o preconceito contra qualquer outra coisa, contra mim, por ser mais novo e entender algumas coisas que talvez você não entenda, vai fazer você mais se afastar da verdade do que aproximá-la. Consegue entender? Eu tenho facilidade para isso e eu não sei porquê. mas você tem facilidade para outras coisas. Então deixe que a sua facilidade te atraia àquilo que você precisa mudar.
É isso que é constituído o nosso caminho. Consegue entender? Então, ele tem um livro chamado Engenharia Interior. Essa engenharia interior é muito bacana e eu fiz um curso básico de R$47 que está aqui, que é 21 dias para você realmente colocar em prática essa engenharia interior. É muito bacana, todos os dias você vai assistir um vídeo no momento que você acorda, ele tem uma meditação guiada, que é justamente para você conseguir compreender o teu dia a dia. Isso vai, em 21 dias, é o tempo que a gente precisa para mudar a nossa perspectiva mental, é o tempo que a gente precisa para fazer novas sinapses, é o caminho neural, é a demora que o caminho neural tem para se formar dentro de você e se cristalizar, tá bom? Então 21 dias é prático, é justamente para isso, e é muito barato, R$47, né? Eu faço as terapias, então se você precisa de uma terapia mais aprofundada, se você está sofrendo de depressão, ansiedade, deixa aqui também. Então nessa engenharia interior, ele fala de que estamos a todo tempo suprimindo a nossa mente. Como assim? Por exemplo, a gente tem apenas uma ânsia na nossa vida. A gente pensa em fazer uma coisa de cada vez. Não é isso que a gente foi ensinado? Faça uma coisa de cada vez. Então a gente limita a nossa cabeça. Cada vez mais que a gente pensa isso, por exemplo, outras frases, vivo agora. É limitar a tua consciência. Eu sei que parece estranho de momento, porque parece que isso vai fazer com que a gente melhore, mas não, isso vai nos limitar. Viver o agora, somente o agora, nos limita a nossa mente. A gente quer fazer isso, mas a gente coloca um foco que a gente não precisa colocar. Consegue entender? A gente colocar também que a gente precisa estar pensando positivo é a mesma coisa de limitar a nossa mente. A nossa mente, ela é uma fenomenal máquina multidimensional, é isso que ele fala. E essa máquina, ela não pode ser simplificada dessa forma. Então a gente simplifica ela a todo momento, você está tentando simplificar a sua mente, você está tentando regular o que você precisa pensar e ao mesmo tempo ela está te regulando para aquilo que você precisa pensar, porque você ensinou esse mecanismo para ela. Consegue compreender? Então vem comigo. Eu vou te dar exemplos disso, porque o limite que você coloca na sua mente te leva à autotransformação. E você acha que você está se autotransformando. Isso também é limitador. Como assim, Felipe? Quando você pensa, eu quero me autotransformar, você entrou nesse vídeo porque você quer melhorar alguma coisa em você. Você quer transformar uma coisa de cada vez, mas se eu te falar que na engenharia interior você pode transformar tudo isso de uma vez só. Por quê? Porque quando a gente pensa que a gente pode fazer tudo de uma vez, e aqui não é você mudar o teu exterior, tá bom? Não é você realmente fazer trabalhos exteriores tudo de uma vez, mas você pode mudar tudo de uma vez só na tua mente. Quando você abre ela expande. A gente até quer expandir a nossa mente, mas a gente quer expandir elas por etapas. Então, ele fala de que não existe o renascimento gradual pessoal. E é o que a gente faz. O que isso significa? De que a gente entende de que nada que é velho permanece. E isso é real também, não é isso mesmo? As pessoas mais velhas, elas estão próximas da morte, então nada que é velho continua. E isso é real. Porém, a mudança tem que ser dimensional. Então você precisa perceber e experimentar a vida. Não tem como fazer isso se você não abre realmente a sua mente. Consegue entender? Estou falando aqui das suas memórias. Por exemplo, você acha que as tuas memórias são muitas, pela pequena quantidade de vida que você viveu. Você pode ter 40, 50, 60 anos, mas ainda assim, você acha que as tuas memórias são muitas, então você aprisiona elas. Memória de 60 anos atrás, então é como se eu olhasse uma caixa na minha cabeça de todas as minhas memórias, e eu preciso guardá-las muito bem. Isso limita a tua mente, isso fecha a tua mente. As suas memórias, elas são muito mais que isso. Temos memórias corporais, eu já falei isso em outro vídeo. As nossas memórias corporais, elas são multidimensionais, elas são infinitas. O meu corpo, ele quer dizer alguma coisa, ele tem uma memória multidimensional. O meu organismo, ele tem uma memória. A comida, quando ela é ingerida por mim, o meu corpo, ele tem uma memória para ele fazer tudo aquilo que ele faz sem eu mesmo perceber. Só que a todo tempo a gente está fugindo da percepção que a gente precisa ter. Consegue entender? Você não consegue mais comer e sentir
degustar primeiro, depois ele vai se desintegrar e aí ele vai ir para todo o teu sistema nervoso, ele vai para todas as tuas células, ele vai renovar as tuas células. Esse pedaço de comida que você colocou da sua boca, que saiu da terra, ela fará parte do seu corpo. E ao final da nossa vida, nós faremos parte da terra novamente. Olha como é belo isso. E ele diz então, se você não sabe o que é o yoga, né? Que muita gente faz a prática do yoga. Entender é você estar em estado de yoga, entende? Incorporar é outra coisa. Então quando eu entendo isso, é como se eu estivesse no estado de yoga. Eu entendi. Mas incorporar isso na minha vida parece mais difícil. É aí quando você é estado de yogi. E é muito bom. Porque é formas diferentes da gente pensar. Quando você está numa igreja, por exemplo, e você entende o que o padre falou por meio das escrituras, você está em estado de graça. Mas quando você incorpora, você está em outro estado. Aí sim você vive o agora. É nesse estado que eu quero colocar você. Não é você pensar somente, né, naquilo que eu falei, vivo o agora. Não, mas é você realmente viver. Porque quando eu vivo, eu não penso. Consegue entender? É isso que eu tô falando pra você. Quando você pensa que eu tenho que pensar positivo, eu não tô vivendo, eu não tô pensando positivo. Eu estou dando um comando, eu estou limitando a minha mente. A minha mente se expande ao momento que eu não mando ela. Ao momento que eu entendo que ela é tudo e tudo. E tudo e todos, entende? Então, e quem ensina isso é um guru, né? Então, de certa forma, eu sou um guru por estar ensinando pra você essas coisas. Então, a gente tem duas maneiras diferentes. São Tomás de Aquino aqui é muito parecido com o que ele diz no livro. São Tomás de Aquino fala que temos duas mentes e temos a nossa inteligência, né, iluminada pela luz da graça, e temos a inteligência iluminada pela luz da razão. A todo momento estamos vivendo a luz. Tomara que não tenha desligado. A todo momento estamos vivendo a luz da razão. A todo momento queremos entender tudo, a todo momento queremos resolver todas as coisas, a todo momento queremos alguma coisa. Estamos sempre buscando algo. Isso é a luz da razão. E quando a luz da graça nos atinge? Quando estamos abertos. E quando estamos abertos? Quando não limitamos a nossa mente. Você já teve um estado, e quase sempre é quando você está em estado de sofrimento, quando você não quer levantar aquele dia, quando você vai para o trabalho sem realmente querer, você só apenas faz as coisas, você não entende, você não pensa. O teu mecanismo de defesa, a tua mente faz você não pensar. Quando você está em estado de muito estresse, não aqui em estado de estresse que você está falando para os outros, mas em estado interior, tá? É quando você se encontra com Deus, quando você recebe realmente a luz da graça. E quando isso acontece, e já deve ter acontecido com você, é quando você entende as coisas sem realmente precisar de alguma coisa. Simplesmente você entende. Isso acontece com todas as pessoas. A gente faz tanta força para entender alguma coisa e de repente você entendeu tudo. Isso é o que São Tomás de Aquino diz sobre a luz da graça. E o Sadhguru, ele fala que existe a intuição. Né? A intuição não, o instinto. Ele separa instinto lógico e instinto de sabedoria. É exatamente isso, só que em maneiras diferentes de colocar. Então o instinto lógico é a ânsia de ser algo, é a ânsia de fazer algo, é a ânsia de ter algo. Eu sempre quero alguma coisa, eu sempre estou ansiando a mais. Então a gente sempre quer ter mais do que temos. Então eu hoje, por exemplo, se eu estou trancado numa sala de 1,5 metro de metros quadrados, né, uma sala pequena, eu vou ansiar por uma sala de 3 metros quadrados. Mas quando eu estiver nessa sala de 3 metros quadrados, eu vou ansiar por uma sala de 6 metros quadrados. E assim sucessivamente. É assim que funciona a tua mente lógica. É assim que funciona a tua inteligência iluminada pela a luz da razão. Não é isso que a gente faz? A todo tempo a gente tá querendo ter mais. E não é fora disso, realmente. A vida, eu não estou falando que a vida é errada sobre isso. Mas o que é um instinto de sabedoria? A intuição de sabedoria é a luz da graça. Então é a ânsia por tudo. Aqui a gente nunca se abre realmente, né? Você entende isso, você entende que você também tem essa ânsia. Você tem uma ânsia por querer tudo. Mas ao mesmo tempo, a tua intuição, a tua inteligência, pela lógica, pela razão, ela vai matar isso. Ela vai falar, eu não posso ter tudo. Porque ter tudo aqui não é dinheiro, não é bens materiais. Ter tudo aqui é você saber que você é infinito, que você é eterno. Eu sou um ser eterno, você é um ser eterno.
Só que a nossa mente, ela nos limita. Então, isso é a expansão total do nosso consciente. A nossa consciência, ela vai se expandir ao momento que eu for abrindo ela. Não queira abrir ela aos poucos. Queira abrir ela no sentido total. Se liberte de tudo, porque você não é a tua memória. E é isso que eu venho falando, né? Então, a gente busca sempre, a gente está buscando consertar o mundo externo. Eu já falei isso para vocês. A gente aprendeu a querer consertar o mundo externo. Sei lá, 100 anos, 150 anos, isso está nas nossas memórias. E é por isso que a gente vem fazendo. E mesmo fazendo, a gente é infeliz. Porque a gente está só obedecendo a nossa razão, a nossa lógica, que a gente não entende, que a gente somente foi passado. Então todos fazem isso, então eu vou começar a fazer também. Então a gente busca o bem-estar, só que a gente busca de forma errada. A gente busca o bem-estar, e então se a gente tem bem-estar, se a gente está satisfeito, então a gente tem saúde. Então se a gente tem saúde, isso é agradável, então a gente tem prazer. Se a gente tem prazer e isso é muito satisfeito, a gente está em estado de paz. Se a gente está em estado de paz, está muito agradável esse estado, então temos alegria. Então, se essa alegria é muito boa, a gente entende que é amor. E se esse amor é muito bom, a gente entende que é compaixão. E se a gente chegou nesse estado de compaixão, a gente vai chegar num estado de bem-aventurança. E esse estado de bem-aventurança é o êxtase. É sentir extasiado, é sentir aquele momento. E às vezes você teve um momento só desse na sua vida, às vezes você não teve nenhum, mas se você parar para pensar, esse estado de êxtase, que você não entendia o que você estava sentindo, não era amor, não era compaixão, era um estado de êxtase. Você está buscando isso ao tempo todo, inconscientemente estamos buscando isso ao tempo todo, só que a gente só chega até o prazer ou até o amor, de certa forma, a paz. Às vezes a gente nem chega no amor, a gente não sabe o que é o amor. Por mais que pareça fácil, eu sei que para vocês é muito difícil. A gente estar em estado de êxtase é aprender a cada vez mais quebrar tudo o que foi te ensinado até agora, quebrar todas as memórias que foram te ensinadas até agora. E isso parece muito difícil, mas só parece, porque eu não preciso quebrar isso aos poucos. A maioria das pessoas que eu atendo, eu nunca fico mais de 1 ano atendendo. É muito difícil, às vezes em uma sessão, 2 sessões, 3 sessões. Ela muda totalmente. Muda totalmente por quê? Porque eu entrego realmente tudo que ela precisa saber, né? E por que eu entrego e outras pessoas não entregam? Porque eles também não entenderam, eles também foram limitados o tempo todo. Então você vai para uma faculdade, você é limitado, existe aqui 3 linhas para você seguir e isso te limita. E aí você olha para pessoas como eu, às vezes eu vou para uma faculdade de psicologia, os psicólogos às vezes me odeiam, porque eles acham que não tem como estar nesse estado, que às vezes eu estou falando seja uma ilusão, mas é isso que eles anseiam, só que eles estão limitados. E às vezes eles também não querem olhar para as limitações deles. E é sempre sobre isso, é sempre sobre você não conseguir olhar as tuas limitações, é sempre você querer ser mais que o outro. Então, porque eu passei por uma faculdade, eu preciso necessariamente ser melhor que o outro. Isso está na sua cabeça, porque isso foi te ensinado e você aderiu, porque isso também é o teu ego. Então, como eu quebro tudo isso? É simplesmente vivendo. E simplesmente viver é simplesmente eu querer tudo e tudo ao mesmo tempo, porque eu posso ter, não as coisas materiais, porque o mundo externo ele vai se comportar do jeito que ele quiser, mas o meu mundo interno vai se comportar do jeito que eu mandar. Então, se eu estou passando por qualquer dificuldade, se eu estou em sofrimento, é porque eu mandei. Entende? Isso parece muito doloroso, mas não é. Esse é o caminho para você sair disso. Você se colocou em um estado que vai te salvar. E eu quero que você se salve, eu não quero que você chegue a fazer coisas piores, né? Tirar sua própria vida. E é justamente isso que eu quero te ensinar. Então, continuando, ele nos diz tudo isso e ele fala quantas vezes vocês tiveram um dia inteiro bem-aventurado. Olha só, quantas vezes vocês tiveram um dia inteiro, sem reclamações, sem incomodar, sem se estressar. Um dia inteiro bem-aventurado. Às vezes você passou 60 anos e nunca teve um dia desse. E se eu te falar que agora você pode ter, também você vai achar que é ilusão. Consegue entender?
Então, para isso, eu preciso quebrar totalmente o teu egoísmo. E para quebrar o teu egoísmo, eu preciso que você entenda que você é capaz de fazer isso. Então, a gente na verdade, ele diz, né, somos incapazes de manter isso. Entende? A gente quer manter, mas a gente não consegue. A gente se sente incapaz justamente por sermos limitados, por nos limitar. E aí a gente sente que está desequilibrado e indisposto. Veja bem se isso não é o teu dia a dia. Se eu olhar para fora hoje, se eu sair, eu vou ver que todos estão desequilibrados e indispostos. Isso é a realidade de 90% da população mundial. Em um tempo que a gente tem tudo, conforto nunca foi tão maior, a organização do nosso mundo nunca foi tão maior, a gente se sente indisposto e desequilibrado, porque a gente está todo o tempo buscando a satisfação. E a satisfação errada. Estamos a todo tempo buscando a satisfação exterior. Mas a satisfação ela é somente interior. Você pode passar por aqui e não entender nada, e daqui 10 anos você vai entender. Porque é quando você se abre realmente para isso que você sente a satisfação interior. Quando você sente que você pode ser alegre o tempo todo. E alegre aqui não é ilusório. É você entender o teu interior. Entende? Quando você está alegre, você atrai outras pessoas alegres, a sua sociedade se torna alegre também, o seu meio, a sua família, ela se torna alegre também. Você já viu uma pessoa que sempre está de bem com a vida? Você parece que vê ela de forma ilusória, parece que ela vive uma ilusão, mas é bom estar perto dela, porque ela não tem reclamações, ela só fala coisas boas, ela está alegre o tempo todo. Isso realmente existe. Então, aqui a gente divide, né? A gente acha de que o céu está muito longe, de que Deus está muito longe. Então, para ir para o céu, eu preciso fazer algo. Então, eu preciso ter satisfação interior. E a satisfação aqui é o céu já na nossa mente. Se eu estou satisfeito, eu já estou vivendo o céu aqui na Terra. Porque eu sou um ser eterno, isso que eu queria falar. E quando eu estou insatisfeito com alguma coisa, ou às vezes eu estou insatisfeito com tudo, é quando eu estou no inferno. É isso, é exatamente isso que a Bíblia quer nos dizer, é exatamente isso que as igrejas querem nos dizer, mas a gente não entende, e você vai buscar entender isso até o final da sua vida. Todos nós vamos buscar entender isso, de alguma forma você vai entender. Talvez não da forma que eu estou falando, mas de outras formas. E por isso que a meditação é tão importante. A meditação guiada é mais importante ainda, porque eu te levo a mecanismos de defesa que você mesmo colocou em você e eu vou quebrar. Então a gente luta para fazer... ele coloca isso, né? Lutamos apenas para fazer o que todo verme faz sem nenhum esforço. O que todo animal faz sem nenhum esforço. A gente luta para fazer tudo isso. A gente não precisa desse esforço para fazer tudo isso. Consegue entender? É contraditório, né? Eu sei. Mas você querer se conectar, se consertar o externo e pensar que consertar o externo vai te fazer ficar bem, isso é ilusório. Essa é a verdadeira ilusão. Então, depois que eu tiver aquela casa, depois que eu consertar, depois que eu tiver esse serviço, tudo vai ficar bem. Essa é a ilusão. Quantas vezes você já não disse isso? As escolas nos ensinam isso, tudo nos ensina isso, em volta todos fazem isso, então eu vou fazer também. Então, não é isso. Podemos chegar ao topo e ao mesmo tempo ser tirados do topo, não é? Então a gente que não chegou ao topo ainda, né, que eu acho que é a sua situação, mas eu vou falar de quem já chegou no topo, a gente que quer chegar ao topo ainda, a gente anseia pelo topo, mas ao invés da gente chegar no topo, a gente fica criando expectativa, e isso é pior ainda, criar a expectativa de que eu chegarei ao topo, é isso que a gente faz, e quem chegou ao topo vai tentar se manter lá, mas qualquer coisa pode tirar do topo. Uma pessoa rica hoje, ela pode perder tudo amanhã, às vezes por uma ação, às vezes por uma venda errada, às vezes por o dinheiro sumir, consegue entender? E a pessoa também vai sofrer de outra coisa. A pessoa que está no topo, ela sofre com a possibilidade dela cair também. Então, ao todo tempo, é a pessoa com a expectativa de chegar ao topo, e ao todo tempo a pessoa que está ao topo com a expectativa de que tudo pode acabar. E ela tem que manter aquilo. Então, as dores são
as mesmas. E eu preciso de que você veja que a tua vida, ela é toda assim. Toda a sua vida ela foi assim, você foi criado assim. Não fique com raiva de quem te criou, não fique com raiva, a culpa não é do teu pai, não é da tua mãe, não é de ninguém. A culpa de certa forma é sua, por você querer isso também, né? Por um longo período de tempo eu passei trabalhando com os meus pais e eu sempre quis fazer isso que eu tô fazendo agora com vocês, sempre quis. Eu sempre gostei de fazer isso. E ao mesmo tempo, eu não tinha força para sair de lá, porque era confortável, porque era bom, então eu continuei. Então eu coloquei na minha cabeça que eu precisaria dar certo lá, para daí sim fazer o que eu queria. Então eu queria fazer isso o mais rápido possível, e isso inconscientemente e conscientemente também. Então deu tudo errado. E quando deu tudo errado, eu perdi tudo. E quando eu perdi tudo, foi aí que eu comecei a me enxergar. Foi aí que eu voltei a ser quem eu era quando eu tinha 10 anos, 9 anos, 8 anos. Eu já fazia isso. Eu já contemplava as coisas. Eu gostava de olhar, às vezes, ficar olhando para uma coisa por muitas horas, muitos minutos. Mas eu não aprendi sobre isso. E de certa forma, tudo que eu vivi depois disso não foi errado também. De certa forma, tudo que eu aprendi e caí, e quebrei, e perdi, e fali, tornou a personalidade que eu tenho agora. Consegue entender? Então, ontem eu fiz um post fugindo um pouco do assunto. Ontem eu fiz um post de que casar errado não existe. Porque hoje se tem a ideia, e uma ideia que está em alta, né? De que a melhor escolha que você tem que fazer é a sua esposa ou o teu marido, senão você vai arruinar a sua vida. Veja bem, é você falar que você casou errado, então você perdeu 30 anos da sua vida. Por 30 anos, a pessoa que você escolheu estava errada. Você tira todo o peso do seu problema, das coisas que você precisaria melhorar, justamente porque agora o problema é ela ou o problema é ele, e é por isso que a gente terminou. Não é para você também agora, depois da separação, querer voltar, mas é exatamente você ver o que você precisava ter melhorado. Mas se a todo tempo você continuar apontando para o externo, é a mesma coisa que eu falei aqui. Você nunca vai olhar para o teu interno. E aqui olhar para o teu interno não é você se vitimizar, não é você se redimir, não. É você olhar com esses olhos de que você precisa também ter certa parcela de culpa. Podemos mudar qualquer pessoa? Não, não podemos mudar. Mas a partir do momento que eu mudo, com certeza as pessoas vão ser atraídas para mim. Existe uma grande falácia de que se você está num lugar que as pessoas não te valorizam, é por isso que você não dá certo. Não, você escolheu ficar lá também. Entende? Você não pode tirar sua parcela de culpa nisso. Você escolhe todos os dias as coisas que você quer. E falando nisso, eu não quero que você agora olhe para cada escolha que você for fazer como eu tenho que fazer a melhor escolha. Não, não é isso. É justamente ao contrário. Agora você entender que o teu interno, e ele verbaliza o teu externo. O teu externo, ele não pode entrar dentro de você, ao menos que você deixe. Consegue entender? Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você faça parte dos 21 dias, o link do grupo está aqui embaixo, e se você quiser ter uma terapia comigo, também o link está aqui embaixo, você pode entrar em contato comigo, siga minhas redes sociais, e até a próxima, tchau.